Os meus queridos e amados irmãos, os cumprimento com a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Quantos estão alegres aqui nesta noite? Diga glória a Deus. Foi fraco, você está alegre? Se tiver, diga glória a Deus. Coisa boa, não é, irmãos? É poder estar na casa do Senhor para adorá-lo na beleza de sua santidade. A você que está em casa, a você que está do outro lado também nos acompanhando, que Deus te abençoe, que Deus derrame das suas ricas bênçãos sobre a sua vida, que nesta noite você possa ser profundamente tocado pela glória do Senhor, tocado pela palavra de Deus, que é como espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito. Aonde ninguém pode ir, irmãos, a palavra de Deus, ela pode. A palavra de Deus, ela penetra. A palavra de Deus é pão que alimenta o faminto. A palavra de Deus é a bússola do viajante. A palavra de Deus é luz para os nossos caminhos. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. A palavra de Deus é o alimento diário da vida do cristão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, aproveitando a oportunidade, quero convidar a igreja a se colocar de pé, por gentileza. Abra a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo de número 25. Leiamos assim o verso de número 14. Aqueles que podem, fiquem em pé, aqueles que não podem, nós compreendemos. Mateus, capítulo 25, verso de número 14. Os irmãos que acharam, confirmam dizendo amém. Amém. Aqueles que estão em casa, é importante que você também abra a sua Bíblia, pegue ela comigo agora, abra no Evangelho de Mateus, se desprenda de tudo neste momento, para acompanhar também a palavra de Deus. Você crê que Deus tem uma palavra para você nessa noite? Aleluia. Mateus 25, verso 14 diz assim: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe disse... Chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, e a outro 2, e ao outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. E o que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles, e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 talentos, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e o escondeu, e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daquele servo e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiastes. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento,
disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes, e ajuntas onde não espalhastes, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhes, porém, o Senhor: servo mau e negligentes, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto aonde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dá-lhes ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Amém. Tome seu assento, por favor. Meus queridos irmãos, nesta rica oportunidade que o Senhor, Ele nos concede de aqui estarmos, para falarmos um pouco sobre a palavra de Deus, e eu gostaria de chamar a sua atenção para esse texto, e hoje nós iremos falar um pouco sobre a graciosa doutrina da mordomia cristã. A mordomia cristã, ela é uma doutrina bíblica que está na Bíblia Sagrada de Gênesis a Apocalipse. A mordomia refere-se ao cuidado que nós devemos ter com aquilo que pertence a Deus, com aquilo que pertence ao Senhor. Observem que a doutrina da mordomia cristã, ela é ensinada em toda a Escritura. Ela envolve o povo de Deus em todas as épocas, seja antes da lei, seja durante a lei e também depois da lei. Nós percebemos que esta doutrina, ela é aplicável tanto à velha aliança, como também à nova aliança. Tudo que temos, que somos, pertence a um Deus que é criador dos céus e da terra. A Bíblia Sagrada nos fala em Atos capítulo 17, se você puder abrir aí, em Atos capítulo 17, versículo 24, que Deus, Ele fez o mundo e tudo o que nele existe. Não há nada neste universo que não tenha sido criado por Deus. E a Bíblia também diz que Ele é Senhor do céu e Senhor também da terra. Olha esse detalhe aí. Ele é Senhor no céu e Ele também é Senhor na terra. Eu não sei se os irmãos lembram, mas em Filipenses fala, Filipenses 2, que Jesus Cristo, sendo Deus, não teve por usurpação sem igual a Deus, descendo aqui na terra, assumiu a forma de homem, e a Bíblia diz que ele se humilhou-se a si mesmo, e depois a Bíblia diz que ele foi exaltado sobremaneira, e ele ganha um nome que, diz a Bíblia, é acima de todo nome. Nome este que todos, sem distinção de cor, raça, tribo, nação, status social, todos um dia terão que se curvar perante ele. Agora eu pergunto para você, que nome é esse? Que nome é esse que ele vai receber? Qual é? Qual é? Senhor. Senhor. Ele receberá o nome de Senhor. E veja que aqui o texto diz que Deus, Ele é Senhor em cima no céu. Deus, Ele manda em tudo lá. E veja que também diz que Ele é Senhor na terra. Ou seja, aqui também ela é
estar debaixo da autoridade do Senhor. Isso aqui nos dá um conforto, porque o diabo, embora ele haja aqui nesta terra, ele haja aqui neste mundo, nos dá um conforto em saber que ele não pode fazer absolutamente nada sem que primeiro haja uma permissão de Deus, sem que primeiro ele possa ter a autorização de Deus. Nas palavras do pastor Hernando Dias Lopes, diz que Satanás ele é um cachorro na coleira de Deus. Ele só pode ir até onde o dono permite, mas ele está debaixo deste senhorio também de Cristo. A Bíblia diz que Deus ele é tão grande aí em Atos que ele não pode habitar em templos feitos por mãos humanas. É por isso que, embora Deus esteja presente aqui, aqui não se trata da morada exclusiva de Deus. Deus ele não habita em templos construídos por mãos humanas, porque ele é um Deus que está em todos os lugares, ele é um Deus onisciente, onipotente e onipresente. E também não precisa que façam nada por ele, pois ele mesmo quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. Às vezes, irmãos, a gente tem um sentimento, meu presbítero Roberto, de que Deus precisa que a gente faça algo por ele. Às vezes a gente fica, sabe, na obra, preocupado com alguns irmãos que não rendem, que não trabalham, que não se envolvem. E às vezes a gente fica até preocupado em dizer para eles assim: Deus precisa de você. Deus precisa do seu empenho, do seu sacrifício, do seu esforço. E observe, irmãos, que a Bíblia Sagrada nos mostra que Deus de nada precisa. Deus, ele tem absolutamente tudo. Ele não sente necessidade de nada, até porque ele é Deus. Um Deus que sente necessidade de alguma coisa não é Deus. O fato dele ser Deus, meu diácono amado, é o que lhe permite não precisar de absolutamente nada. Porque às vezes a gente encontra aquele irmão que canta, né, dizendo assim: pastor, eu estou pensando em desistir de cantar. Eu até orei para Deus e disse: Deus, se tu não fizer aquilo que eu estou te pedindo, eu vou parar de cantar. Pare, porque Deus não precisa do teu louvor. Pastor, se Deus não fizer, eu vou parar de pregar. Então pare, porque Deus não precisa da sua pregação. Deus não está lá sentindo falta do teu louvor, falta da tua pregação. É nós quem temos falta dele. É nós quem precisamos ter fome por ele. É nós quem precisamos de comunhão com ele. É nós quem precisamos. Adoração, irmãos, é a nossa alma clamando por estar mais perto de Deus. Aleluia. Como o cervo brama pelas correntes das águas, a minha alma suspira por ti, ó Deus. É a nossa alma que precisa clamar por Deus, ansiar por Deus, ter fome de Deus, ter sede de Deus. Mas observem que Deus, ele não sente necessidade. Deus, ele não sente vazios. Olha, pode ter certeza, em nenhum momento, se você pudesse ver os céus, você não ia ver Deus sentado no trono solitário e dizendo: que saudade de ouvir irmã Edilene cantar para mim. Pode ter certeza que o céu já habita perfeitos louvores. Pastor, e por que eu devo adorar? Porque você precisa. Porque a tua alma, ela passa a estar bem quando está em conexão com o Altíssimo, quando está em conexão com a eternidade, porque nós somos o sopro da narina de Deus, nós viemos de Deus e temos necessidade de ir lá. Tem até um louvor que a gente canta, né? Ó, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião. É assim? Porque nossa alma nela está com ele. Logo, irmãos, nós precisamos entender que tudo que há neste universo pertence a Deus.
A palavra de Deus fala em Ageu, capítulo 2, verso 8, que Deus diz: minha é a prata e meu é o ouro, tudo é dele, tudo pertence a ele. Colossenses capítulo 1, verso 16 diz que todas as coisas foram criadas por ele e para ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Tudo é para ele, tudo é para ele, nós fomos criados para ele. Aleluia. Quando nós estamos distante de Deus, irmãos, fica sempre faltando algo. Uma peça no quebra-cabeça não se encaixa, porque nós precisamos de Deus. Em Gênesis capítulo 1, verso 27 ao 30, nós vemos Deus criar o homem e dar para o homem atividades. E uma delas é: dominai a terra, multiplicai. Aqui Deus está dizendo: olha, eu criei um universo, criei uma terra, estou colocando você aqui para você dominar, para você cuidar, para você administrar, para você ser meu mordomo. E a ideia de mordomo é exatamente isso, que ele seja um administrador daquilo que Deus deu para ele. Você, eu, somos administradores dos bens de Deus, porque tudo pertence ao Senhor. Observem, queridos, que esta parábola que nós lemos aqui nessa noite é uma ilustração da mordomia cristã. Essa parábola vai nos ilustrar, em Mateus capítulo 25, verso 14, está aqui a ilustração da mordomia cristã. Primeiro eu gostaria de destacar o que é parábola. Você lembra o que é parábola? A palavra parábola vem de dois termos gregos, que significa colocar ao lado. Colocar ao lado. Então, essa palavrinha, irmãos, ou ao lado, ou junto a, né, ou colocar junto a, é a ideia exatamente de parábola. Jesus conta uma parábola para colocar a estrutura da parábola dos talentos lado a lado com o que ele chama, ou com o que ele apresenta, que é o reino. Então, se você olhar Mateus 25, verso 1, ele vai dizer: o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Ou seja, o reino dos céus será semelhante à parábola dos 10 talentos. Ele está colocando a parábola lado a lado daquilo que ele vai chamar ou explicar acerca do reino dos céus. E talento aqui nessa parábola, talento aqui, existem várias interpretações. Tem pessoas que dizem que é o dom, tem pessoas que dizem que é a vida, tem pessoas que dizem que é uma habilidade, tem pessoas que dizem que é um talento mesmo, que a pessoa tem para determinada coisa. Há muitas interpretações para a palavra talento, mas literalmente talento aqui significa peso. Talvez fosse uma moeda, né? uma moeda, e que essa moeda tivesse um certo peso que dava um certo valor. E talvez Jesus usasse, né? Eu concordo com um comentarista bíblico chamado D.A. Carson, que ele disse que Jesus escolheu a palavra talento para usar aqui, possivelmente para deixar para a gente a sua variedade em aplicações, ou seja, as suas múltiplas aplicações que podem ser feitas a partir desse texto, a partir desta palavra. Ou seja, ele deixa aqui esse espaço para que a gente possa aplicar talento para tudo aquilo que tem peso para a nossa vida, para tudo aquilo que tem peso em nós, ou para aqueles que estão perto de nós. Então, a palavra talento aqui, num sentido geral, conforme diz o comentarista bíblico Champlin, ele diz que talentos aqui inclui todas as habilidades, seja ela habilidades naturais ou habilidades espirituais. Eu gosto dessa definição porque ela é bem simples. Talentos é todas as habilidades naturais e espirituais que Deus concede ao homem. Então, seria basicamente aqui a palavra talento. Também envolve, irmãos, tudo aquilo que é precioso, além do dinheiro. Não apenas prata, não apenas ouro, mas envolve tudo aquilo que é precioso, além do dinheiro. Por exemplo, envolve, então, aqui
é o tempo. Veja que o tempo é precioso para a gente. Irmãos, quem não sabe usar o tempo, desperdiça-o. Quem não sabe o que é o tempo, perde o tempo. O tempo é algo extremamente importante. E vale lembrar aqui que você que diz que não tem tempo, pastor, porque eu não tenho tempo, o tempo que Deus dá para o rico, o milionário, dá para o pobre, o tempo que Deus dá para o moreninho, dá para o branquinho, o tempo é igual para todos. Todos nós temos um dia de 24 horas. Então, o tempo pode ser aqui também o nosso, interpretada ou colocada como nosso talento. Pode ser a esposa. O provérbio diz: quem acha uma mulher, né, quem acha uma esposa, ele fala, quem acha uma esposa, achou algo melhor do que prata e ouro. Veja que coisa boa, não é? Coisa preciosa é o homem que acha uma verdadeira esposa. Ao contrário de uma verdadeira esposa, ele diz assim: se você arrumar uma mulher briguenta, é melhor você dormir numa cama que tem uma pingueira a noite inteira, do que você casar com uma mulher briguenta. Veja como é precioso você ter uma boa esposa. Isso pode ser um talento de Deus para a sua vida. Você ter uma boa esposa, alguém que chora com você, se alegra com você, alguém que vive e compartilha a vida com você. O talento pode ser também os filhos. A Bíblia diz que heranças do Senhor são os filhos. É bênção ter filhos, irmãos. É um privilégio de Deus você poder ter um filho. Você poder compartilhar da sua alegria e ver a alegria do seu filho. Particularmente, às vezes, irmãos, eu chego, saio, né, para fazer as atividades, chego em casa às vezes 10, 11 horas da noite, às vezes até mais tarde, e quando encontro a Sarinha, né, a alegria e a festa, às vezes quando ela está acordada, ela sobe no sofá, abre aquele sorriso pela janela. Irmão, você que o cansaço vai embora, a fadiga vai embora, você tinha chegado em casa, parecia que tinha comido um limão, né? Chegar em casa todo azedo, mas quando você entra, você fica doce, você fica alegre, porque filhos é bênção do Senhor, é bênção de Deus. Observem que talento aqui também pode ser a reputação do Senhor, porque veja, quando você recebe o nome de cristão, você está representando o Senhor. Você é agora discípulo de Cristo. Quando você declara Jesus é meu Senhor e Salvador, você agora carrega este nome. Observe que quando nós erramos, as pessoas dizem: olha o crente, porque você carrega agora o nome do Senhor. Então, quem sabe o nosso talento pode ser a responsabilidade de bem conduzir a nossa vida para que o Senhor seja glorificado em nós. Aleluia. Quem sabe o talento pode ser a sua própria vida. Tem pessoas que não sabem viver esta vida que Deus lhe deu, irmãos. A vida é muito curta, passageira demais. Então, não desperdice a sua vida, aproveite bem a sua vida. Irmãos, quem não sabe viver a sua vida aqui, quando eu falo aproveitar a sua vida, eu não estou dizendo você ser uma pessoa voltada apenas para você mesmo, mas é muito bom quando você sabe aproveitar tudo aquilo que envolve a vida que Deus lhe deu. É muito importante você saber usar a sua vida. Então, talento pode ter várias aplicações. Eu gostaria de destacar aqui algumas lições acerca da mordomia cristã. Em primeiro lugar, irmãos, observem comigo o verso de número 14. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Primeiro, eu gostaria que você olhasse para o texto, se você quiser notar aí. Observa que o final do texto é assim: seus servos e seus bens. De quem eram os servos e de quem eram os bens? De quem? Vamos lá? De quem era o servo e de quem eram os bens?
de um homem, que aí diz, né, um senhor, né? Então veja que um homem, que aqui na parábola a gente aplica ele como sendo Cristo, como sendo o Senhor, como sendo o próprio Jesus. Então um homem aí representa Jesus. Observem que ausentando-se do país, o que revela o período em que Jesus esteve aqui. Jesus depois ele vai se ausentar para ir até o Pai, mas ele voltará. Veja que o texto fala ausentando-se do país. Ele então, antes de fazer isso, ele chama os seus servos. Os irmãos há de lembrar em Atos capítulo 1, a Bíblia diz que Jesus estava reunido com os seus discípulos. E de repente, Jesus então começa a falar acerca de que ele estava indo para o Pai, de que ele estava indo para estar com Deus. E então um discípulo olhou para Jesus e disse assim: Senhor, quando será o fim de todas as coisas? Jesus então olhou para eles: fiquem tranquilos, não se apavorem, não se inquietes. Vocês receberão a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia e até os confins da terra. E depois Jesus começou a subir, irmãos, ser levado aos céus. E ele vai subindo, 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 e ele é levado para estar à direita do Pai. E um anjo diz: varões galileus, o que vocês estão olhando? Do jeito que vocês estão vendo ele subir para os céus, para sentar à destra de Deus, um dia vocês verão ele descendo para estar com vocês. Então observe, irmãos, que este homem aí representa Jesus. E observem que o texto fala: chamou os seus servos e confiou os seus bens. O que é que nós aprendemos aqui? Em primeiro lugar, irmãos, a primeira lição que a gente aprende é que tudo pertence ao Senhor. Deus é dono de tudo que existe. Não há nada que não pertence ao Senhor. Tudo é dele. O mundo pertence ao Senhor, o universo pertence ao Senhor. Tudo pertence a Cristo. Os servos são de Cristo. Os bens são de Cristo, o universo é de Cristo, são tudo obra de suas mãos e pertence tudo a Ele. Ele é o dono de tudo, Ele é o dono do servo aqui. A palavra servo aí é doulos, que significa escravo. O escravo não faz o que quer, não vai para onde quer. O escravo é propriedade exclusiva do seu senhor. Então, esses servos pertencem ao Senhor. Irmão, sabe o que é que eu descubro aqui nesse texto? É que nem você mesmo pertence a você mesmo. Você não pertence a você, porque você é servo dele, ou seja, você em outras palavras, né, é escravo de Cristo, voluntário, não por obrigação, mas você é um escravo de Cristo, onde você não tem mais o eu na frente, porque agora já não vive mais você, mas Cristo, Ele vive na sua vida. Aleluia. O escravo, irmãos, ele vive para o seu Senhor. Ele tem uma entrega total a Cristo, total a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Essa é a primeira lição. Deus é dono de tudo que existe. Eu sei que alguns irmãos têm a síndrome de que tudo pertence a Ele. Já viu o irmão que tem a síndrome de que tudo pertence a Ele? Não é assim? Às vezes até no casamento, em casa ele diz: é meu, né? Minha casa, minhas coisas. Mas quem está no reino de Cristo sabe que não tem mais nada, tudo é dele. Salário é dele, a casa é dele, os filhos é dele, o esposo é dele, a esposa é dele, tua família é dele, tudo pertence ao Senhor. Essa é a compreensão do cristão. A segunda lição que nós aprendemos, irmãos, é que cada um de nós somos mordomos de alguma coisa no reino de Deus. Todos nós somos mordomos. Ninguém está em Cristo
que não tenha recebido um talento, um dom, um bem do Senhor, não tenha recebido algo de Deus para compartilhar, para levar com alguém, para estar com alguém. Todos aqueles que estão em Cristo são pessoas talentosas. Tem pessoas que dizem assim: pastor, eu ainda não sei qual é o meu dom. Mas a verdade é que cada um de nós recebemos um dom. Você pode até não ter descoberto ainda, mas o certo é que cada um de nós temos dons espirituais. O dom pode ser qualquer coisa pela qual você pode glorificar a Deus. Qualquer coisa que você pode usar para a glória de Deus. O dom pode ser a sua influência. Se você é uma pessoa de influência na sociedade, você pode usar essa influência para a glória de Deus. O dom pode ser o seu dinheiro. De repente você pode usar o seu dinheiro para a glória de Deus, para o crescimento da obra de Deus, para a evangelização, para o auxílio do socorro, para ser generoso, irmãos. A alma generosa, diz a Bíblia, ela prosperará. O seu dinheiro pode ser um talento, algo que Deus te deu para abençoar, para compartilhar. O seu talento pode ser o seu conhecimento. De repente Deus te abriu os céus, deu conhecimento para você edificar outras pessoas. Talvez o seu talento seja a sua saúde. Tem pessoas, irmãos, que conseguem viver uma vida sem qualquer enfermidade, e isso pode ser um canal que Deus te deu para você ser uma pessoa ativa, inserida na obra de Deus, compartilhando a palavra de Deus. O seu dom pode ser a sua força. Já percebeu que tem pessoas que têm uma força, irmãos? Ela é sempre animada, ela é sempre alegre, ela é sempre contente. Ela é uma pessoa que está sempre animada. Por mais vendavais que venha, irmãos, ela está de pé, cantando, alegre. Sabe aquela pessoa que às vezes leva uma cara feia daqui, um empurrão dali, um pontapé dali, mas ela está sempre sorridente, dizendo: eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu não posso parar, eu não posso recuar, eu não posso voltar. O meu propósito é com Cristo, a minha aliança é com Cristo. Eu fui chamado para estar em Cristo e não para. Ele é uma pessoa que tem uma força que arrasta outros, é inspiração para outros. Já percebeu que tem gente que é assim? Tem uma força que você olha: se eu tivesse a força daquele irmão, se eu tivesse a força daquela irmã, porque ele tem uma força. Essa força pode ser um talento de Deus para você abençoar outras vidas. Quem sabe o seu tempo não é o seu talento. Tem pessoas que é privilegiada por Deus, irmãos. Tem tempo para fazer a obra, tem tempo para visitar, para ligar para alguém, para mandar a mensagem para alguém, para ler a Bíblia, para cantar hinos, para se preparar, para dar o seu melhor. Você tem tempo. O seu tempo pode ser um talento glorioso na obra de Deus. É triste quando a gente, tendo esse talento, irmãos, do tempo, a gente desperdiça. Infelizmente tem pessoas que usam mal o seu tempo. Você sabia que tem pessoas que estão mais comprometidas com uma série na Netflix do que com a obra de Deus? Você sabe que tem pessoas que estão mais comprometidas com gravações, com vídeos, com tantas outras coisas, mas não está comprometido com a obra de Deus. Tem pessoas que estão mais comprometidas em reunir amigos, fazer banquete, festa, mas esqueceu de colocar a obra de Deus, de dedicar tempo. Às vezes, irmãos, a gente poderia crescer mais, amadurecer mais, mas a gente está muito comprometido com as coisas deste mundo, comprometido com as últimas novidades do mercado, e a gente termina desperdiçando e usando mal o nosso tempo. E eu vou dizer uma coisa para você: o tempo passa rápido. Se você não aproveitar, meu amigo, passa rápido. Infelizmente, irmãos, a gente às vezes desperdiça tempo. Às vezes você tem tempo e você
quer passar o seu tempo, às vezes, de maneira ociosa, sem aproveitar, sem gozar dele, sem fazer algo que realmente vale a pena. Então, valorize o seu tempo. Quem sabe o seu talento, irmão, seja os seus sentidos, o seu raciocínio, o seu intelecto, a sua memória, seus afetos, seus privilégios. Quem sabe o seu talento, irmãos, esse privilégio de poder ser um membro de uma igreja, compartilhar sua fé com os irmãos, compartilhar a palavra com os seus irmãos. Então aproveite esse talento de Deus, esse dom que Deus te deu, chamado tempo, chamado oportunidades. Aproveite bem esse talento de Deus para a sua vida. Irmãos, cada um de nós recebe uma quantia de talentos diferente um do outro. Observem que o Senhor deu 5 para um, 2 para outro e somente 1 para o outro. Então, na obra de Deus não há acepção, mas Deus, ele dará a cada um de maneira diferente. Agora, por que Deus deu 5 para um, 2 para outro e somente 1 para o outro? Por quê? Por que, meu diácono amado, Deus distribuiu assim, Jesus distribuiu assim os dons? Por quê? Ele deu um àquele que, porque sabia que ele não ia produzir. Certo. Quem mais? Por que que ele deu a cada um nessa proporção? 5, 2 e 1. Por causa da capacidade, irmãos. Deus, ele tem sempre muito para dar, mas ele só vai dar a cada um conforme a sua capacidade. Observem que o Senhor distribuiu para cada um conforme a sua capacidade. Por exemplo, irmãos, tem pessoas que têm 3 dons, 3 talentos, 5 talentos, mas tem pessoas que só têm 1 e não pode reclamar porque tem 1, porque Deus é soberano em dar talentos e ele dá a cada um conforme o quê? Sua capacidade. Tem pessoas, meu diácono amado, que podem receber 5 com tranquilidade, ele tem capacidade de administrar 5 e ainda produzir mais 5. Tem pessoas que têm a capacidade de ganhar 2 e ainda desenvolver mais 2. Interessante isso, não é? Porque às vezes, irmãos, você é uma pessoa super ocupada na obra, envolvida, trabalho, casa, família, obra, trabalho, casa, família, obra, estudo. Você é super ocupada e Deus permitiu que isso acontecesse com você porque sabe da sua capacidade. Tem pessoas que se tivesse fazendo o que você está fazendo, fracassaria, pararia na caminhada porque não tem capacidade para fazer aquilo. Mas veja que Deus deu a cada um conforme a sua capacidade. Quer receber mais? Quem quer receber mais de Deus aqui? Então melhora a tua capacidade. Aleluia. Porque Deus, ele tem para dar, mas Deus só vai dar conforme a nossa capacidade. Quem quer receber mais de Deus, amplia a capacidade. Olha para quem está do seu lado e diga assim: o azeite é uma fonte inesgotável. Só vai parar porque acabou teus vasos. Irmãos, quando a viúva começou a pedir vaso emprestado para encher, e foi pedindo, até que acabou os vasos. Aí o azeite parou. Não parou porque o céu, porque a providência de Deus ficou escassa, não. Tinha muito mais para mandar, mas a viúva não tinha mais capacidade de receber.
Deus tem muito para fazer em nós, por meio de nós e através de nós, mas a gente precisa ampliar a nossa capacidade. Aleluia. Observe que o Senhor é quem avaliou a capacidade de cada servo e assim distribuiu de maneira proporcional à sua capacidade. Observem que os servos tinham diferentes capacidades. Na igreja tem pessoas com diferentes capacidades. Tem pessoas que têm uma capacidade maior, outra tem uma capacidade menor, a outra tem uma capacidade menor ainda. Tem pessoas que você delega a função e ela vai abraçando, vai se envolvendo, vai fazendo, tem paciência para fazer, porque ela recebeu essa capacidade. Tem outras que não, tem outras que param no primeiro obstáculo, desiste na primeira dificuldade. Observe que Deus ele vai fazer e vai dar a cada um de nós conforme a nossa capacidade. Agora, irmãos, deixa eu dar um conselho para você. Se você só recebeu um, não reclama de quem recebeu dois. Trabalha o teu um para receber, multiplicar o teu um em vez de reclamar. Porque, por exemplo, Deus me deu a graça de somente dar uma palavra. Eu não canto, certo? Eu não posso viver a minha vida reclamando, Senhor, porque eu só prego. Eu quero cantar. Senhor, eu quero cantar. Senhor, eu quero cantar. Irmãos, eu tenho que ser feliz naquilo que eu faço. Eu trabalho para melhorar aquilo que Deus já me chamou para fazer. Se é para pregar, que haja dedicação à pregação. Se é para ensinar, que eu possa me dedicar a ensinar. Se você recebeu o dom de cuidar de pessoas, nos bastidores, não aparece em público, exerça seu dom, faça isso. Mas não fique com inveja do outro que recebeu o dom de cantar. Eu até tentei, irmã dele, cantar, mas não deu certo. Eu disse, eu vou gravar um CD. Mas, irmão, só se for na Lan House, né? Gravar um CD na Lan House, não dá. Prego um pouquinho, pronto, estou satisfeito com o que Deus me deu. Vou multiplicar o que Deus me deu. Mas não fique querendo exercer aquilo que Deus não te convidou para fazer. Porque se você ficar querendo olhar para aquilo que o outro, porque fulano recebeu 5 dons, fulano prega, fulano canta, fulano ora, fulano é generoso, fulano tem isso, se você ficar olhando para o irmão, você vai deixar de produzir. Se eu e o irmão Luiz tiver um roçado lado a lado, e eu me debruçar no cercado que fica entre o meu e o terreno dele, e ficar olhando ele plantar, no final do ano, quem vai colher? O irmão Luiz. Por que ele vai colher? Porque ele estava trabalhando aquilo que ele tinha, enquanto eu fiquei olhando para o que ele tinha. Aí quem tem 5 fez 10, quem tinha 2 fez mais 2, e quem tinha 1 fez o quê? Nada. Eu vou contar aqui uma parábola, viu? Não é real, né? Mas é uma história com I, né? Sem H. De um sapo. O sapinho ficava olhando para os céus, meu diácono. Ele ficava olhando para o céu, admirado com as aves. E quem sabe se questionando, mas Deus só me deu 4 patinhas para andar, né? Para pular. Essas aves têm 2 patas, mas tem 2 asas para voar. Aí ele ficava olhando para o pássaro voando, para as águias voando. Aí as águias eram amiga dele. Aí foi lá perto dele, por que você está tão triste? Ele disse, porque eu queria voar. Mas eu não sei voar, acho tão bonito voar. Ele queria dom que ele não tinha recebido. Aí as águias tiveram uma ideia. Disse, faz o seguinte, eu vou trazer aqui um graveto. Ela segura de um lado, eu seguro do outro, e você morde o graveto, e a gente vai dar um passeio. Aí ele disse, que coisa boa, eu vou ser o primeiro sapo, historicamente, a voar. Vou ficar famoso, porque eu vou voar. Aí, o que é que acontece? Uma águia segura de um lado, a outra águia segura do outro, e o sapinho morde no meio. Aí ele começou a voar, se achando o máximo, olhando lá de cima. Aí quem estava embaixo começou a olhar para aquilo, meu diácono Luiz, assim,
O que é aquilo voando? Que pássaro é aquele? Que ave é aquela? Todo mundo se questionando que ave era aquela. Aí o sapinho, irmãos, ansioso para que alguém dissesse: é um sapo que está voando. Ele pegou e abriu a boca para dizer: é um sapo, está voando. O que foi que aconteceu? Caiu. Aí morreu. Toda vez que a gente quer ser aquilo que a gente não é, irmãos, a gente cai. A gente fracassa. A gente nem faz o que a gente é e perde por querer ser aquilo que a gente não é. Se você foi chamado para cantar, para ensinar, ensine, faça a sua parte. Mas não fique com inveja do outro, porque o outro recebeu o dom de fazer. Não, faça a sua parte. Amém? Olhe para quem está do seu lado e diga assim: faça aquilo que você foi chamado. Para você não cair, né? E não ser nada, na verdade. Irmãos, veja no verso 16 ao verso 18, que cada mordomo deve multiplicar o patrimônio que recebeu. Veja que quem ganhou 5, trabalhou e agora tinha 10. Ou seja, ele fez mais 5. Quem ganhou 2, correu atrás, foi negociar e fez mais 2. Então observem que esse que recebeu 5 e o que recebeu 2, eles saíram para negociar. A palavra negociar aí é a mesma palavrinha usada quando Jesus conta a parábola das 10 minas, lá em Lucas 19:13. A palavra negociar refere-se aí a trabalhar, esforçar-se. A palavra negociar aí significa estar enganjado. Então, quando Jesus deu 5 para um e 2 para o outro, eles já saíram imediatamente para negociar, ou seja, eles já começaram a trabalhar. Eles já começaram a se envolver. Irmãos, na obra de Deus não há espaço para inércia. Na obra de Deus não há espaço para você ficar parado. Na obra de Deus não há espaço para você ficar protelando. Em outras palavras, no reino de Deus não há espaço para preguiçoso espiritual, irmãos. Tem crente que é preguiçoso espiritual, né? Ele espera que Deus faça tudo e ele não quer fazer nada. Ele é um preguiçoso espiritual. A obra de Deus não tem espaço para preguiçoso. Deus, ele sempre chama pessoas ocupadas porque sabe que elas gostam de trabalhar. Já percebeu isso? Jesus gosta de chamar pessoas ocupadas, pessoas que não têm tempo, pessoas que muitas vezes não tinham condições nenhuma de estar fazendo por causa das suas múltiplas atividades, mas é dessas pessoas que Deus gosta, porque sabe que essa pessoa ela é ocupada porque é trabalhadora, porque é batalhadora, porque não é uma pessoa acomodada, porque tem pessoas que é acomodada, irmãos. Pastor, eu não sei fazer cocada, vem da amendoim, abençoado. Se você não sabe fazer aquilo ou aquilo outro na obra de Deus, faça o que você sabe, mas faça. Pastor, não sei cantar, se envolva em outra atividade, mas faça. Pastor, não sei pregar, se envolva em outra atividade. A gente criou na nossa mente de que na igreja só tem espaço para quem canta e para quem prega, mas a igreja, irmãos, é um corpo. Um abre a igreja, o outro fecha, o outro limpa, o outro organiza, o outro recepciona, o outro prepara o ambiente de culto, o outro prega, o outro canta, o outro ora, o outro ajuda, o outro contribui. Na obra de Deus há múltiplas tarefas para você estar inserido e trabalhar na obra do Senhor. Amém. Trabalhe na obra de Deus, irmãos. Trabalhe na obra do Senhor. Agora veja que um recebeu um talento e ele cavou, enterrou o talento e ficou esperando o Senhor voltar.
Ao invés dele usar a oportunidade, ele enterrou a oportunidade. Tem pessoas que têm oportunidade e não aproveitam, irmãos. Não aproveita, por exemplo, imagina o diácono Valdemir. Hoje ele trabalhou. Amanhã ele está de folga. Se ele não aproveita a folga dele, e se amanhã ele mudar de emprego e trabalhar todo dia? Aí ele vai ficar se lastimando. Eu tive tempo de fazer e não fazia. Eu tive tempo de me dedicar e não me dediquei. Por quê? Porque você está folgando no domingo e podendo vir à igreja e cooperar na obra, você não vem. Aí vai surgir um domingo que você gostaria de vir e não pode. Por quê? Vai surgir as suas oportunidades vão ser enterradas. As suas oportunidades vão ser fechadas e você gostaria de estar, gostaria de fazer, gostaria de estar ali, mas não vai estar porque não há mais oportunidade. Não há mais tempo. Eu já, na minha vida pastoreando, já vi tantas vezes, irmãos, pessoas que tinham tempo de fazer, de vir, de se dedicar e nunca veio. Aí sofre um acidente, cai de cama doente e fica se lastimando. Pastor, eu gostaria tanto de trabalhar. E eu me vem a memória, sabe? E você, quando tinha tempo, não fazia. Agora é tempo de lastimar, porque você enterrou o seu talento. Enterrou a sua oportunidade. Você poderia fazer e não fez, e agora vai ficar se lastimando, porque você perdeu o seu tempo. Muitas pessoas, irmãos, elas começam então a se justificar para não usar o talento que Deus lhe deu. Talvez este homem não saiu para negociar, para trabalhar, porque ficou com medo de falhar. E se eu tentar e não conseguir ganhar mais um, é melhor enterrar. E se eu tentar e perder, é melhor enterrar. Ele ficou com medo, quem sabe? Irmãos, na obra de Deus você não pode ficar com medo de fazer, de trabalhar. Faça aquilo que Deus te chamou para fazer e deixe o resultado nas mãos de Deus. Meus irmãos, quem sabe este homem, ele não saiu para negociar porque era preguiçoso. Porque tem pessoas que é preguiçosa. Lembra que quando Jesus, ele conta a parábola de um homem que ele era mordomo de um senhor, e o senhor ficou sabendo que ele estava defraudando, aí então disse para ele, olha, faz a tua conta porque eu vou te demitir. Aí aquele homem pensou, poxa vida, vou ser demitido, e agora? Trabalhar em outra coisa não sei. E trabalhar pesado também não tenho coragem. Pedir tenho vergonha. Estou encrencado. Eu já sei o que vou fazer. Eu vou em todas as pessoas que devem ao meu patrão e vou negociar a dívida. Vou perdoar a dívida deles na metade. Por quê? Essas pessoas, quando me vê sem nada, vai me acolher na casa dele. Veja que pensamento. Imaginou? Tipo assim, irmão Amaro está devendo, eu sou servo do presídio Roberto, irmão Amaro está devendo 100 mil reais a ele. Aí eu chego com o irmão Amaro e digo, irmão Amaro, o senhor não precisa pagar 100 mil não, paga somente 50 mil, está perdoado a tua dívida. Aí vou lá e digo, olha, o Amaro só tinha 50 mil para pagar e paga o presídio Roberto. Ele pega e me demite, porque ele não já sabia que eu estava administrando mal. Mas aí, quando eu estivesse na Pindaíba, eu ia chegar lá, irmão Amaro, lembra que eu te perdoei 50 mil lá na dívida? Me acolhe, hein? Me dá sustento. Olha o pensamento do preguiçoso, irmãos. Até quando ele vai fazer um benefício para alguém, é pensando em se dar bem. Eles são utilitários. Então observem que talvez por preguiça este homem não foi multiplicar. Talvez este homem não foi multiplicar, irmãos, porque ele talvez vivesse um complexo de inferioridade. Ou talvez por maldade, que seria mais óbvio, porque lá no final Jesus vai chamar ele de servo mau. E mal ali é a ideia de maldade, ele tinha uma maldade possivelmente. Então talvez por causa disso ele não saiu a semear, perdeu a oportunidade. Não basta, irmãos, você identificar os seus talentos. É preciso você desenvolver os seus talentos.
Esse homem tinha um talento, mas não desenvolveu o talento. Não basta você vir à igreja e descobrir que você é importante e tem talento na obra de Deus. Você precisa desenvolver o talento que Deus ele deu para você. Sabia que tem pessoas motivadas? Tem ou não tem pessoas motivadas? Motivada para não fazer nada. Uma vez eu encontrei um irmão e disse assim: meu irmão, eu estou sentindo sua falta na igreja, cadê você? Você está desmotivado? Eu disse: estou motivado. Eu disse: para não fazer nada? Não é? Não parece que algumas pessoas estão motivadas a não fazer nada? Porque, irmãos, não é comum você congregar, você fazer parte de uma família que você vive ausente. E ainda assim dizer que está motivado, só se for motivado para não fazer nada. Olha para quem está do seu lado e diga assim: você está motivado? Que seja para fazer algo. Que seja para trabalhar. Que seja para você realmente produzir no reino de Deus. Porque tem muitas pessoas que não desenvolvem na obra de Deus, não desenvolvem no reino de Deus. Em quarto lugar, irmãos, observem comigo o verso de número 19. Olha o que é que diz a palavra de Deus. Depois de muito tempo voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Depois de muito tempo, observem que Deus ele dá dons para a gente, Deus ele dá talento para a gente, mas é importante você compreender que embora Deus ele dê talentos para a gente, há um tempo em que Deus ele nos chamará à prestação de contas. Depois de muito tempo, diz o texto, ele voltou para ajustar as contas com aqueles que receberam os talentos. Observe, irmãos, que aqui fala da volta de Jesus, onde um dia precisaremos prestar conta a ele. E aqui também fala da brevidade da nossa vida. Se Jesus não voltar, a gente partir antes, nós também nos encontraremos na prestação de conta. Nós precisaremos dizer para Deus aquilo que nós fizemos em sua obra. E Deus nos livre, irmãos, de em relação aos talentos dizer: nu vim para o mundo e nu voltarei para lá, né? Você pode não ter trazido nada e nada levar para lá, mas talentos, obras, as suas obras não podem ser queimadas. É assim? Você precisa apresentar-se diante de Deus e ter, né, nessa mordomia temporária, transitória, produzido algo para o reino de Deus. Então, a palavra de Deus fala em Lucas capítulo 12, verso de número 20, dizendo: louco, esta noite pedirão a tua alma o que tens para apresentar. Porque tem pessoas que correm em busca do material, do físico, do visível, de prata, de ouro, corre, e a vida espiritual dele vai decaindo. E na prestação de conta a pergunta que será feita é essa: louco, hoje você prestará conta da sua alma, o que tens preparado para ela. Porque nada temos trazido a este mundo, irmãos, e é verdade que nada dele podemos levar. Mas é loucura você passar esta vida aqui sem você exercer o dom que Deus ele te convocou para exercer. Veja ainda comigo, irmãos, que todo mordomo prestará contas e será também recompensado por Deus. Observem que aqueles que receberam 5 talentos e multiplicaram, e o que recebeu 2 e multiplicou, eles foram prestar contas, mas também foram recompensados. Jesus, ou o Senhor, olhou para ele e disse: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra para o gozo do teu Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor dos exércitos. Aleluia.
Olha aí as condições, né, da entrada no reino, servo bom e fiel. E o servo bom e fiel é o servo que trabalha, que sai para negociar, que arregaça as mangas da camisa, que está inserido na obra de Deus, que está envolvido na obra de Deus, que exerce o dom que Deus lhe chamou, que trabalha com o talento que Deus lhe deu. É o servo que está envolvido na obra de Deus. Este servo, Jesus chama ele de bom e de fiel, e é convidado para ser recompensado no reino dos céus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas nós também temos o servo mau. O servo mau aí é o servo que, recebendo o dom, enterra. Ele prega, mas não se dedica para pregar. Ele canta, mas não se dedica para cantar. Ele recebeu o dom de contribuir, mas não contribui. Ele recebeu o dom da generosidade, mas não é generoso. Ele recebeu o dom de servir, mas não serve. Ele recebeu o dom de ensinar, mas não se dedica a ensinar. Ele enterra o dom dele. Ele podendo visitar, não visita, enterra o dom. Ele podendo ser hospitaleiro, não é, enterra o dom. Ele podendo estar envolvido na obra de Deus e pregando o evangelho para arrebatar do inferno o mais vil pecador, mas ele está preocupado em construir aqui e esqueceu da eternidade. Porque ele é um servo mau que enterra o seu talento. Observe que o mordomo, ele vai culpar o Senhor, vai dizer: eu não fiz por causa do Senhor. Irmãos, a gente gosta de culpar os outros pela nossa falta de operosidade. Nós gostamos de culpar os outros por causa da nossa inércia. A gente não faz e diz: eu não fiz por causa do Senhor. Olha, ele vai dizer: eu não fiz porque o Senhor é severo, eu não fiz porque o Senhor é rígido. Ele começa a dar justificativas sem qualquer pé, sem qualquer cabeça, irmãos, para justificar o injustificável. Ele começa então a dizer por que ele ficou ocioso, porque ele enterrou e porque ele não foi trabalhar. Tem muita gente dando desculpa para não exercer o chamado de Deus. Tem pessoas que ficam colocando 1001 dificuldade para não exercer o talento que Deus lhe deu, mas nesta noite Deus está cobrando de mim e de você, para que nós possamos fazer e exercer o dom que Deus nos deu, habilidades que Deus te deu, habilidades naturais e habilidades espirituais, pelas quais você não pode jamais estar parado. Você precisa está inserido no corpo de Cristo, alimentando um membro que está mais perto de você, sendo útil na vida de alguém. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, corremos sempre o risco de perder aquilo que nós não usamos na obra de Deus. Tempo que você não usa na obra de Deus, você perde. Dinheiro que você não usa na obra de Deus, você perde. Talento que você não usa na obra de Deus, você perde. Raciocínio, filhos, esposa, família. Se você não usa isso para a glória de Deus, você perde. Observem que Jesus tirou-lhe então o seu único talento que tinha e deu para aquele que tinha mais. E ele diz que aquele que não tem lhe será tirado, mas aquele que tem receberá mais ainda, receberá em abundância, porque todo aquele que se lhe dará, lhe terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Ele foi privado do único talento que lhe restou. Ele foi punido por não fazer nada com o talento que recebeu. Você sabia que tem pessoa na igreja que ele não vive bebendo, fumando, farrando, ele não vive na promiscuidade, no pecado, meu diácono? Ele é uma pessoa moralmente polida. Pastor, e por que eles serão punidos no último dia? Simplesmente porque não fizeram nada.
Simplesmente porque eles enterraram o talento. Porque, irmãos, no reino de Deus não há neutralidade. Ou você está parado e parado não está produzindo nada para Deus. Você não está fazendo nada. Por exemplo, qual é o erro daqueles homens que Jesus diz assim: apartai-vos de mim para o fogo eterno, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estive nu e não me vestiste, estive preso e não fosse visitaste-me. Qual foi o erro desses homens? Não fazer nada. Alguém com fome, não vou fazer nada. Alguém com sede, não vou dar água, não fez nada. Alguém precisando ser visitado, não vou visitar. Alguém precisando de assistência, não vou dar assistência, não fizeram nada. E eles foram punidos por omissão na obra de Deus. Quando você não trabalha, quando você fica neutro, quando você não se envolve, quando você não produz para o reino de Deus, você está sem fazer nada. E não fazer nada é a mesma coisa de enterrar o talento, esticar uma rede, tomar água de coco e esperar Jesus voltar. Pastor, você é salvo? Veja para essa parábola. Veja para essa história. Jesus então olhou para o homem e puniu e disse: servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, e lá haverá choro e ranger de dente. A palavra inútil aqui, irmãos, significa que esse homem falhou em usar bem aquilo que Deus confiou a ele. Deus te deu um cargo de confiança, a vida. Deus te deu um cargo de confiança, o talento que você tem. Você não pode enterrar aquilo que Deus te chamou para fazer. Tem crente que fica, diz assim: Deus me chamou para estar nesse ministério. Se eu sair desse ministério, eu pago um preço. Tu paga o preço não é se tu sair do ministério. Tu paga o preço é se tu parar de exercer o teu dom. Porque se você está pensando em sair do ministério, ou sair de uma obra, ou de um órgão, de qualquer atividade, para ficar na inércia, o teu preço será por estar parado. Mas se você estiver trabalhando na obra do Senhor, seja em São Lourenço, em Camaragibe, Recife ou no interior, se você está fazendo a obra, você está exercendo o dom de Deus. E Deus, Ele há de te abençoar e dizer: servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. Aleluia, aleluia. A gente vê aqui, irmãos, que quem não trabalha na obra vai ter o seu relacionamento cortado com o seu Senhor, vai ter a sua relação rompida com Deus e vai ser banido da presença do Senhor. Todos os mordomos maus, eles serão lançados fora no dia do juízo, serão punidos. Pastor, o que é que a gente aprende aqui? Primeiro, o princípio da propriedade, tudo é de Deus. Segundo, aprendemos aqui o princípio da responsabilidade. Precisamos ser mordomos responsáveis. Deus te deu algo para administrar, administre bem. Pastor, o que é que nós aprendemos aqui? O princípio da prestação de contas. Um dia deveremos prestar conta da nossa vida, da nossa esposa, nossos filhos, nosso esposo, do nosso dom, do nosso conhecimento, da nossa influência, da nossa capacidade, das nossas habilidades, seja elas naturais ou espirituais. Um dia iremos prestar contas. Pastor, o que é que nós aprendemos aqui? O princípio da recompensa. Se fizeres o trabalho da multiplicação, serás chamado de servo bom e fiel e receberás a recompensa de entrar no gozo do teu Senhor. Mas se não fizeres o trabalho de Deus, não tiveres a preocupação de multiplicar, serás punido, conforme Jesus falou aqui: tirai-lhe, pois, o talento e lança-lhes fora, aonde haverá trevas, choros e ranger de dentes. Amém. Você pode ficar de pé. Queremos assim convidar o nosso diácono Valdemir. Ele vai estar assim orando neste momento.
agradecendo ao Senhor por este momento de palavra, de louvor e de adoração ao nome do Senhor. Se você está ouvindo esta palavra neste momento aqui presente, você que está em casa, eu tenho certeza que Deus ele trouxe para a gente uma palavra de despertamento agora. Que você possa exercer bem os dons que Deus ele te deu. Amém. Nosso diácono, em nome de Jesus.